Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Agora vamos ver um pouquinho sobre sistemática. Vocês já viram na última aula que taxonomia é o ramo da biologia que identifica, descreve, nomeia e faz a classificação de seres vivos, agrupando eles em taxon. E vocês já viram o que é taxon. A taxonomia faz parte da sistemática, que é o ramo da biologia que vai estudar a diversidade biológica. Ela vai estudar a diversidade biológica identificando, descrevendo e nomeando as espécies. Ela também tem o interesse de compreender quais os processos geradores da biodiversidade e também de encontrar a ordem existente nessa diversidade. Existem vários ramos que estudam diversidade biológica na biologia, mas a sistemática vai estudar a diversidade biológica nesses requisitos aí, nesses aspectos aí, vamos para dizer melhor. O objetivo, quando a sistemática procura encontrar a ordem existente na diversidade, o objetivo é apresentar um sistema geral de referência sobre a diversidade. O que é isso, Jaque? Sistema geral de referência. É um sistema, é criar, apresentar um sistema de classificação que seja preditivo. E o que significa preditivo? Significa que a sistemática quer apresentar, quer obter um sistema de classificação que seja capaz de prever as relações entre os seres vivos. Por que prever as relações entre os seres vivos? Observe lá que a sistemática tem como objetivo compreender os processos geradores da biodiversidade. E quem são esses processos? A gente já viu quem são esses processos. Quem são os processos geradores da biodiversidade? Vocês já sabem. É o quê? Evolução, por meio da anagênese, da cladogênese e por meio daqueles modelos de especiação. Tá? Então, a sistemática quer prever as relações entre os seres vivos baseada aí na evolução, né? Então, é o que ela quer, na verdade, o que a gente quer com a sistemática é prever as relações de parentesco evolutivo. Então, o objetivo de se propor um sistema geral de referência, ou seja, um sistema de classificação preditiva, é que a gente quer, por meio da classificação, prever as relações de parentesco evolutivo entre as espécies. Né? Então, aí, ó, prever as relações de parentesco evolutivo. E aí, quando a gente define sistemática com esse nível de abrangência, aí a gente pode expandir aquele conceito de sistemática e propor o conceito de sistemática filogenética, que vai estudar a diversidade biológica e sua história evolutiva, propondo uma classificação baseada na filogenia das espécies, baseada nas relações de parentesco evolutivo entre as espécies. Existem 3 escolas de classificação atualmente. A escola filogenética, que prevê que a classificação, que propõe que a classificação deve refletir as relações de parentesco entre os taxons, e ela vai estar aí, ó, agrupando as espécies pelo compartilhamento de ancestral comum. Nós temos a escola fenética, que é normalmente utilizada pelos taxonomistas, que vão agrupar as espécies de acordo com seus atributos fenéticos, ou seja, baseado na similaridade fenética, que são aquelas características que a gente consegue observar ou mensurar. Tá? A escola fenética não considera os aspectos evolutivos. E temos também a escola evolutiva, que utiliza uma síntese ou mistura desses 2 métodos aí, ó, dos métodos da escola filogenética e dos métodos da escola fenética. Essas 2 primeiras, a escola filogenética e a escola fenética, normalmente produzem os mesmos grupos classificatórios. Por que? Vocês já sabem, né? Isso. Por quê? Por que em geral produzem os mesmos grupos classificatórios? As espécies que compartilham ancestral, normalmente elas são feneticamente semelhantes, certo? Pronto.
Se uma espécie dá origem a 2 ou mais espécies, as espécies, né, filhas dessa espécie ancestral, elas vão tender a ser feneticamente semelhantes. Então, a escola filogenética normalmente produz os mesmos grupos de classificação que a escola fenética. Tá? Aí um exemplo, né? Pela escola fenética, a gente tem aqui esses 3 organismos. Ó, é o que aqui? É o que aqui? Rinoceronte. Nós temos aqui o que? Um besouro. E aqui do outro lado, uma borboleta. Tá? A relação entre eles é determinada por essa árvore aqui, ó, essa árvore. A escola fenética propõe, tá vendo aqui? O mesmo agrupamento, a mesma classificação da escola filogenética. Agrupa a borboleta com besouro, né? E põe o rinoceronte fora desse grupo aí. Mas em alguns casos vai ocorrer divergência, tá? A gente tem aqui o caso, por exemplo, quando existe convergência evolutiva. A gente tem aqui, ó, uma lagosta, aqui a craca e aqui a lapa, tá? Pela escola fenética, a gente vai agrupar a craca com a lapa, porque eles são mais parecidos, né? E vai colocar a lagosta em um agrupamento separado. Só que a escola filogenética, que vai estudar as relações de parentesco, percebe-se que, na verdade, a lagosta é próxima, é parente da craca e a lapa que está do lado de fora. Por que isso acontece? Por que isso acontece? Porque em alguns casos, espécies que não são muito aparentadas têm uma convergência evolutiva devido a pressões no ambiente, acabam sendo muito parecidas, né, para se adaptar àquele determinado ambiente, aquelas características. E um outro exemplo é no caso de evolução rápida de algum grupo. Ou nesse caso aqui nós temos aqui, ó, lagarto, crocodilo e ave. Pela escola fenética, obviamente, a gente tende a agrupar lagarto com crocodilo, certo? E botar a ave do lado de fora. Só que pela escola filogenética se agrupa, na verdade, crocodilo com ave. Crocodilo e ave são parentes e lagarto mais próximos do que o lagarto, né? Então aqui o crocodilo e a ave. Isso aconteceu porque a ave evolui muito rápido, mas a ave está mais próxima, é mais parente, né? Teve um ancestral comum mais recente com o crocodilo do que teve com o lagarto. Né? Então, assim, vai ocorrer casos em que vai ocorrer divergência entre a escola filogenética e fenética, mas em geral elas produzem os mesmos agrupamentos, tá? E a escola evolutiva, ela vai estar fazendo diálogo aí entre os princípios filogenéticos e fenéticos e algumas vezes vai preferir a classificação fenética, é o caso, por exemplo, dos répteis lá, e em outros casos vai preferir a filogenética, que é o caso da craca. A gente vai focar em qual, Jaque? Qual que a gente vai focar? A gente vai focar na escola filogenética, né? Porque hoje em dia se está preocupado mesmo em estabelecer as relações de parentesco entre as espécies, tá? E aí, as relações de parentesco entre os seres vivos são representadas graficamente por filogenias, árvores filogenéticas ou cladogramas. São 3 nomes para a mesma coisa, tá? Eu já mostrei algumas para vocês lá como exemplo anteriormente aqui, um pouquinho antes na aula, tá? Então, filogenia, árvore filogenética ou cladograma são 3 nomes para a mesma coisa. Para o diagrama onde a gente representa as relações de parentesco entre as espécies. Um exemplo clássico aqui, ó, cladograma das relações de parentesco evolutivo dos 4 grandes grupos de planta. Vocês já ouviram falar, eu acho, mas não vem detalhe nas disciplinas aí de botânica. Nós temos as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e angiospermas. E essa árvore aqui mostra a relação, as relações de parentesco entre elas 4. Vamos detalhar aqui essa árvore, ó. Quando a gente tem aqui, ó, as pontas são chamadas de terminais. É onde ficam os grupos taxonômicos das espécies, se a gente estiver trabalhando com espécies. A gente está trabalhando com espécies, às vezes a gente está trabalhando com taxos maiores do que espécies. A gente está trabalhando com gênero, às vezes está trabalhando com família. Aqui a gente está trabalhando com grupos maiores. Essa ponta aqui, ó, onde liga
dos grupos, dos terminais, ou dos ramos, a ponta a gente chama de terminal, e a linha a gente chama de ramo, ou linhagem, tá? Essa região aqui, ó, onde ocorre a ligação entre dois grupos, a gente chama de nó. E é onde está o ancestral comum entre os dois ramos, tá? Então, aqui, ó, está o ancestral comum entre angiospermas e gimnospermas, tá? Aqui está representando o momento de cladogênese, né? O momento em que um ancestral, uma espécie, subdividiu em populações que deu origem a ramos diferentes. Por anagênese vai dar origem a ramos diferentes, a grupos diferentes, a espécies diferentes, tá? E aí, ó, descendo a gente tem um ancestral comum a quem? As pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então, aqui, ó, houve um momento de cladogênese que deu um ramo deu origem às pteridófitas e o outro ramo deu origem ao ancestral das gimnospermas e angiospermas. Tá? E logo abaixo a gente tem aqui o nó, que representa um ancestral comum de quem? Das briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. A gente teve aqui, ó, uma cladogênese que deu origem a um ramo, que deu origem às briófitas, e um ramo que deu origem a um ancestral das pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Tá? Pronto. Na perspectiva da sistemática filogenética, um taxo só é válido se ele for monofilético. Vixe! O que é isso, Jaque? Um ramo, um taxo monofilético, é um agrupamento, né, um grupo que vai reunir a espécie ancestral e todos os seus descendentes. Todos, não pode ficar nenhum de fora. Tá? Então, aqui nessa perspectiva aqui, ó, do cladograma aqui dos 4 grandes grupos de plantas terrestres, a gente tem aí, ó, gimnosperma, angiosperma, formam um grupo monofilético. Tá? Porque a gente tem aqui, ó, gimnosperma, angiosperma e o ancestral comum delas duas. Tá? Então, sempre que a gente tem um ancestral, um agrupamento em que tá todos os descendentes de um ancestral comum, tá? A gente tem ali um grupo monofilético. Tem outros grupos monofiléticos nesse cladograma? É claro que tem, né? É claro que tem. Ó, vou botar aqui a canetinha para mostrar para vocês. Se a gente pegar aqui, ó, se a gente pegar de outra cor, vamos ver aqui, verde. Se a gente pegar aqui, ó, pteridófita, ó, gimnosperma e angiosperma, a gente tem um outro grupo filogenético, porque a gente tem, um outro grupo monofilético, porque a gente tem aqui, ó, pteridófita, gimnosperma, angiosperma e um ancestral comum, né? Elas três têm um ancestral comum. E todos os descendentes desse ancestral aqui delas estão aqui. Temos um outro grupo monofilético? Temos. Se eu pegar aqui, vou pegar aqui o azul, briófita, pteridófita, gimnosperma, angiosperma, eu tenho um outro grupo monofilético. Porque eu tenho aqui, ó, um ancestral comum e todos os seus descendentes. Briófita, pteridófita, gimnosperma, angiosperma. Tá? Se, por acaso, a gente não pegar todos os descendentes, se a gente formar um grupo e não tiver todos os descendentes de um ancestral aí comum a eles, a gente não tem um grupo monofilético. A gente vai ter ou um grupo polifilético ou um grupo parafilético. Tá? No caso de polifilético, vou pegar aqui um apontadorzinho. No caso de grupos polifiléticos, ó, nessa árvore aqui, ó, antes de falar polifilético, nessa árvore aqui, ó, se eu pego esse organismo e formo um grupo, eu tenho um grupo monofilético. Porque eu tenho aqui, ó, qual é o ancestral comum deles três? Esse daqui. Eu tenho todos os descendentes desse ancestral aqui comum deles? Tenho. Então, eu tenho um grupo monofilético. Polifilético, eu vou pegar taxons de vários taxons de grupos diferentes. Então, eu teria aqui um grupo monofilético e aqui outro grupo monofilético. Se eu pegar só esse e esse,
eu tenho um grupo polifilético. Reunir táxons que não compartilham o mesmo ancestral comum. Por exemplo, qual é o ancestral comum mais cedo desses 3 aqui? Tá? Eu vou ter que vir aqui, ó, para ter um ancestral comum deles. Tá faltando descendentes desse ancestral? Quando eu agrupo esse, tá faltando esses e tá faltando esse. Então, eu não tenho um grupo monofilético, eu tenho um grupo polifilético. E o parafilético é quando inclui, tá faltando 1 ou 2, tá faltando poucos, tá? Não inclui todos os descendentes, tá faltando poucos. Então, se eu formo um grupo aqui e deixo esse de fora, eu tô formando um grupo parafilético, tá? Porque tá faltando desse ancestral aqui, tá faltando um descendente, tá? E aí, eu não tenho um grupo não. Se eu faço um agrupamento de organismo, chegando no ancestral comum deles, se tiver faltando algum descendente, o grupo não é monofilético. E aí, gente, ó, grupos monofiléticos também são chamados de clados numa abordagem filogenética, tá? E clados menores estão aninhados em clados maiores. Vocês podem ver aqui, ó, nessa figura, a gente tem aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó, esse clado aqui é um clado, né? Esse grupo aqui é um grupo monofilético. Se eu abarcar A, eu tenho um outro grupo monofilético, tá? Já nesse caso aqui, ó, se eu agrupar D, E, F, eu não tenho um grupo monofilético, eu vou ter um grupo parafilético. Por quê? Qual é o ancestral comum mais próximo de D, E e F? Tá aqui, em 2. Tá? Tá faltando algum descendente de 2? Tá, o G. Então, não é um grupo monofilético. Nesse caso é parafilético, porque tá faltando só poucos descendentes. Nesse caso aqui, ó, esse agrupamento aqui, A, B, C e D. Tá? Qual é o grupo, qual é o ancestral comum dessas espécies aqui? Só vai estar em 3 para estar pegando eles todos, né? O ancestral deles todos. Então, assim, ó, tá faltando muitos aqui, ó. Aí eu já é um grupo polifilético. Um detalhe importante, esses daqui não podem formar taxos, tá? Não pode se formar taxos. Então, por que grupos monofiléticos eles são importantes? Porque só são grupos válidos na sistemática filogenêtica, só são grupos monofiléticos, tá? E muitos táxons historicamente conhecidos, eles são poli ou parafiléticos. E não são aceitos dentro da sistemática filogenética. Como assim? Vou dar um exemplo. A classificação hoje mais utilizada compreende 5 reinos. Eu já mostrei para vocês lá, né? O reino Monera, o reino Protista, o reino Plante, o reino Fungi e o reino Animalia. Observem a árvore. Essa árvore aqui é bem sintética, bem simples, tá? Mas dá para vocês terem uma ideia. Observe, o reino Monera é formado por esses 2 ramos aqui, ó. Qual é o ancestral comum deles? É esse aqui. Tá faltando descendentes? Tá. Tá faltando esses. Tá faltando esse ramo todo aqui, ó. Tá vendo? Então, observe. Conclusão aí. Os reinos Monera e Protista não são monofiléticos. Protista também não. Olha aqui. Protista são esses ramos aqui, ó. Qual é o ancestral comum deles todos aqui? É esse aqui. É esse aqui. Tá faltando descendente dele? Tá. Não é esse aqui não, é esse aqui, ó. Esse aqui. Tá faltando descendente deles? Tá. Tá faltando esse, tá faltando reino Plante aqui, ó. Tá faltando reino Plante. Então, Monera e Protista não são monofiléticos. Os reinos Protista, Fungi, Plante e Animalia juntos formam um grupo monofilético. Porque aqui é o Protista, Plante, Fungi e Animalia tem um ancestral comum, tá? A eles. Tem um ancestral comum a eles que tá aqui, tá? Então, eles formam um grupo monofilético. Mas reino Monera não forma um grupo monofilético e reino Protista também não. Ó, tá faltando uma aqui, ó. Reino Plante tá faltando. Para reino Protista ser um grupo monofilético. Tá faltando. Então, assim, por isso, quando a gente fala de sistemática filogenética, nós temos uma classificação baseada em 3 domínios em vez de 5 reinos.
que é bactéria, eucária e arquea. Aqui, ó, a árvore que condiz mais com a realidade é essa daqui, ó. Bactéria, grupo arquea e grupo eucária, onde, ó, arquea e eucária, ó, tem um ancestral comum entre eles aqui, ó. E bactéria tá fora. Então, a gente tem aqui, ó, domínio bactéria, domínio arquea e domínio eucária, tá? Domínio bactérias possuem células procarióticas, são as bactérias e as cianobactérias. O domínio arquea são semelhantes ao domínio bactéria, tá? São semelhantes, possuem células semelhantes às do domínio bactéria. São células procarióticas também, tá? Mas eles são bem diferentes geneticamente. Em geral, eles vão viver em ambientes extremos, tá? E o domínio eucária, todos eles possuem células eucarióticas, tá? Ops, espera aqui. Todos eles possuem célula eucariótica. Então, assim, domínio arquea é mais parente do domínio eucária, embora são mais próximos, vamos dizer assim, porque eles têm um ancestral comum aqui, ó. Tem um ancestral comum aqui, arquea com a eucária. Isso foi determinado geneticamente, tá? Foi determinado geneticamente. Descobriu-se isso geneticamente, que domínio arquea está mais próximo. Desculpa, o domínio arquea está mais próximo de eucária do que do domínio bactéria. Embora eles sejam formados por células procarióticas, o arquea seja formado por células eucarióticas, assim como as bactérias, tá? Então, aqui, ó, o domínio bactéria são as bactérias e as cianobactérias, e o domínio arquea são as arqueobactérias, né? Arqueobactérias fazem parte do domínio arquea. O domínio eucária são todos os organismos com células eucarióticas. Pronto, agora sim, terminamos a aula de hoje.